Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do versículo de número 31 e vamos ler até o versículo de número 35. João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 31. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João 13, 31, quantos encontraram? Por favor, digam amém. Glória a Deus. Eu vou ler, eu estou com uma versão de Bíblia diferente, eu estou com a Nova Almeida atualizada, mas são algumas palavras que são alteradas apenas para facilitar a nossa compreensão. Eu sei que boa parte dos irmãos devem utilizar a Almeida Revista Corrigida, mas eu comprei esse exemplar da Bíblia, passei a lê-lo, né? E eu quero utilizar nesta ministração para todos nós. Quantos acharam? Digam amém. Leiamos, portanto. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, e eu quero Te glorificar, e quero Te exaltar, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Pai de amor e de bondade, estamos aqui para entendermos e compreendermos a Tua voz. Fale conosco nesta noite, pois precisamos do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ilumine, Senhor, o nosso entendimento, que use as palavras que o Senhor precisa utilizar para nos alcançar nesta noite, pois dependemos exclusivamente do Senhor. Abençoe todos os irmãos que estão aqui participando deste culto, os demais que vão nos acompanhar pela internet. Que a boa mão do Senhor alcance a vida de cada um dos teus filhos. Que em nome do Senhor Jesus, nós entendamos a tua palavra, Senhor, e saiamos daqui edificados em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu passei parte do dia debruçado na Bíblia Sagrada, observando algumas expressões, estudando alguns verbos, lendo a palavra do Senhor, como sempre fazemos
para expor a palavra do Senhor. E subiu ao meu coração o desejo de nós, se assim Deus permitir, iniciarmos uma nova série de mensagens que eu acredito que servirá de muita aplicação para os nossos dias. Um grande desafio para nós, pregadores e ensinadores, é nós olharmos para a Bíblia Sagrada, que foi escrita há muitos anos atrás, lermos, interpretarmos buscando o seu significado e produzirmos uma aplicação pessoal para os nossos dias, buscando para nós a significância daquilo que o Senhor deixou para o nosso conhecimento. Há um grande desafio para nós, comunicarmos a palavra de Deus de tal forma que alcance a vida dos irmãos que vivem nesse tempo. Esse tempo que tem as suas características. Nós não estamos fora da realidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos inseridos no mundo. Nós estamos vivendo uma realidade do ano de 2024. Logo, os conhecimentos que nós extraímos da palavra de Deus precisam ser aplicados nesse tempo. Eu sei que tem muita gente que gosta da igreja, que tem saudade da igreja de 20, 30, 40 anos e 50 anos atrás. Eu sei que tem muita gente que tem saudades, que traz sempre à memória boas recordações da igreja dessa época. No entanto, eu preciso equilibrar os seus pensamentos em afirmar que nós estamos vivendo uma nova fase na Terra. Nós estamos inseridos numa nova realidade. Por exemplo, há uns dias atrás, eu viajava com a minha esposa e alguns irmãos dentro do carro, e eu fui buscar fazer uma ligação. Enquanto o carro está em movimento, ele não aceita fazer ligação pelo celular. É um sistema de segurança. E aí, para acessar o celular e para ligar para alguém, eu tenho que dar uma voz de comando. Eu tenho que dizer assim: ok, Siri, liga para o Misael Camilo. Aí ele vai buscar lá e responde: Misael Camilo está na sua agenda, ligar para o celular de Misael Camilo. E ele dispara a ligação. Vocês imaginem o mundo em que nós estamos vivendo. Talvez para alguém isso seja um absurdo. Quando eu disse ok, Siri, as irmãs que estavam dentro do carro não entenderam nada. E disparou a ligação e virou uma coisa tão engraçada que elas começaram a rir, porque elas entenderam outra coisa. Inclusive o irmão falou: o que foi que aconteceu? Ela falou: não, é porque eu chamo a minha amiga com um apelido, chamo ela de Siri, eu achei que você estava ligando ela para essa minha amiga. E eu falei assim: não, senhora. Eu estava ativando o comando de voz de uma coisa que nós chamamos hoje de inteligência artificial. Então, quer você queira ou não, nós estamos inseridos nesse mundo. Você pega no seu celular e aperta um botãozinho que parece um microfone,
ele ativa o comando de voz e você pede para o celular fazer algumas coisas para você. Pesquisas, localização de endereços, chamadas de voz ou de vídeo. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos dentro de uma realidade que você está aqui no estado de Minas Gerais, em fração de segundos, você consegue presenciar um candidato à prefeitura mandar uma cadeira na cabeça do outro. Você não precisa estar lá. Você não depende mais de aguardar o outro dia sair nos jornais impressos. Rápido, de forma instantânea, o ao vivo e a live é uma realidade dos nossos dias. Eu estou fazendo essas considerações iniciais em respeito a você que tem no seu coração saudade daquela igreja de 40 ou 50 anos atrás. Porque, por mais que você tenha boas recordações, a igreja que nós vivemos hoje, ela é diferente. Ela precisa de outras respostas. Ela faz outras perguntas. Eu disse numa palestra, há alguns dias atrás, que na minha época de jovem, o jovem recebia palestras baseado no tema namoro, noivado e casamento. Quantos aqui ouviram palestra dessa natureza? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha, tem uns irmãos, olha, vocês também? Levanta a mão, deixa eu ver bem alto. Olha aí, boa parte. Já tem uma turminha que já não ouviu mais. Quantos aqui ouviam palestras sobre os dons espirituais e batismo com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Hoje já não se ouve mais. Nós estamos envolvidos dentro de uma realidade que potencializa as emoções. Hoje, os assuntos das palestras é de ordem emocional, psicológica. Nós falamos sobre ansiedade, sobre depressão, nós falamos de doenças psicossomáticas. A nossa realidade hoje é outra. E nós precisamos observar a Bíblia Sagrada e pedir sabedoria do alto, para que nós tenhamos não só as perguntas certas, mas as respostas certas para esse tempo. Eu estou fazendo essa introdução para você compreender o objetivo dessa nova série que nós precisamos, ou nós estamos pretendendo trabalhar com vocês. Então eu não sei se todos aqui compreenderam, mas nós estamos vivendo dentro de uma realidade diferente. Talvez na sua casa tenha uma Alexa, não tem? É Alexa que chama? Alexa, né? Quantos aqui tem Alexa em casa? Deixa eu ver. Levanta a mão. Aqui tem uma pessoa. Quem mais? Aqui tem mais aqui? Tem Alexa em casa? Hoje eu estava me preparando para vir para o culto e eu acionei, porque às vezes eu gosto de ouvir um hino ou uma pregação no YouTube. Aí a propaganda foi o seguinte: a mãe chega para o filho, o filho chega para a mãe que está estudando e fala assim: mãe, vai chover hoje? Aí a mãe responde para o filho: vai chover, você está estudando? Aí o filho vira assim e fala assim: Alexa, vai chover hoje? Aí a Alexa fala: hoje vai chover, e vai dar 15 graus. Aí a chamada responde assim: você precisa da Alexa. Ou seja, você não precisa mais da sua mãe. Então nós estamos inseridos dentro de uma realidade e nós não podemos fugir disso. Não dá para a gente trazer perguntas que o povo não faz mais.
Nós precisamos trazer perguntas e respostas desse tempo, aonde as relações humanas, elas estão sendo substituídas de forma muito clara. Por exemplo, aqui, quantos tem pet em casa? Deixa eu ver, levanta a mão. Pet é cachorro, gato, irmão. Deixa eu ver, levanta bem a mão, deixa eu ver. Quantos aqui deram nome de gente para os bichos? Deixa eu ver. A minha chama Belinha, mas quando eu estou nervoso eu chamo ela de Isabela Evangelista. Não tem mais Lulu. Tem Lulu agora? Hoje em dia é até perigoso você chegar. Outro dia nós fomos orar na casa de uma irmã lá em Uberlândia, e uma equipe de jovem, e de repente o cachorro avançou. Aí a irmã, pra dentro, Julie! Pra dentro, Julie! E tinha uma Julie com a gente. Aí a gente não sabia se era menina, se era o cachorro. Quantos aqui tem periquito, papagaio? Como que é aquele negócio, paroxítona? Como que é? Paroxítona? Ah, não é paroxítona, não? Calopsita, para mim é mais fácil falar paroxítona. Mas é calopsita, né? Quantos aqui tem esses bichinhos em casa? Deixa eu ver. Ninguém tem isso? Periquito, papagaio? Não tem? O Manuel tem, Manuel? As relações humanas, elas estão tão complicadas, Ney, que as pessoas estão preferindo se relacionar com os animais. Quando elas não saem dos animais, porque para ter animal hoje está muito caro, elas vão e faz a opção de um relacionamento com a tecnologia. É comum na sua casa você não dar mais bom dia. É comum você não abraçar mais quem faz aniversário. É comum mais você não ir à festa de alguém para comemorar um aniversário. Agora você simplesmente manda uma mensagem. Você manda um texto e as pessoas se sentem tão valorizadas com isso. Nós estamos nos afastando das relações humanas e substituindo as relações humanas pela tecnologia, pelos animais e por outras coisas. O objetivo de nós olharmos para a Bíblia Sagrada é nós pensarmos, irmãos. Nós temos que pensar. Crente também pensa. Crente também é inteligente. Então, para alguns está tudo muito natural, mas não está. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, observar o que a Bíblia diz e, ao mesmo tempo, aplicar dentro dessa realidade de mensagens rápidas e espontâneas. Eu faço um curso à distância, porque a pandemia favoreceu, tudo é à distância. Não é verdade? O culto é à distância, fazer pagamento é à distância, agora até receber e pagar é à distância. Irmã Antônia, quando surgiu o Pix, me ligaram desesperadamente os escatólogos, dizendo assim, é o sinal da besta. É um anticristo, até receber o primeiro crédito. Depois que passaram a receber o primeiro crédito, acabou o anticristo. Acabou a volta de Jesus. Acabou as preocupações com o tempo dos fins, irmão Zezinho. Até receber o primeiro crédito. Então nós estamos meio que anestesiados com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque estamos distraídos. Estamos perdendo o contato com a realidade espiritual. E uma das formas que o próprio Deus estabeleceu para nós não perdermos o contato espiritual é nós voltarmos
a nossa atenção, o nosso foco, as relações humanas. Eu dizia para um irmão esses dias, que recebeu a notícia, ou na verdade que teve uma criança. Eu disse para ele o seguinte: eu aprendi, eu compreendi mais o amor de Deus para comigo a partir do nascimento dos meus filhos. Quando eu assumi o posicionamento de pai, eu entendi não só o sentido da vida, mas eu entendi o sentido do amor de Deus. Porque a relação de pai com filho, ela é muito parecida com a relação do nosso pai conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você se torna pai, quando você sabe que tem um ser que depende de você, quando você transmite para esse ser todo o seu amor, você começa a compreender parte do amor de Deus para com a sua vida. Então as nossas relações humanas, elas são um espelho, elas são uma sombra da nossa relação com Deus. Você aprende a se relacionar com Deus a partir da relação com o próximo. Aí é que eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite. Se você olhar para o texto, você vai perceber no capítulo 13 de João, que já tinha passado aquele encontro da ceia, da última ceia de Jesus. Jesus já tinha ministrado a última ceia, Jesus tinha tido um comportamento atípico nessa ceia. A Bíblia diz que Jesus, ele reúne os seus discípulos, e aí ele toma a iniciativa de simplesmente tirar a parte de cima da sua roupa, pegar uma bacia com água, se ajoelhar diante dos seus discípulos e lavar os pés dos seus discípulos. Ele chega a dizer, irmã Sônia, assim: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo, mas um dia, uma hora vocês vão entender. Esse processo já tinha acontecido. E Jesus queria dizer que nós devemos fazer isso uns com os outros. Jesus toma essa atitude para nos deixar dos exemplos de que a relação com o próximo é uma relação que nos produz aprendizagem e acesso à relação com ele. Se você não pode fazer com o seu próximo, você não pode fazer por mim. É isso que Jesus está nos ensinando. Aí tem a manifestação do traidor. E logo em seguida, depois que o traidor vai embora, o texto diz que Jesus chama aqueles que ficaram em comunhão e começa a trazer para eles um novo mandamento. Observe, última ceia, ato de lavar os pés dos discípulos, o aviso que um deles iria trair. Quando esse traidor se manifesta e vai embora, o texto diz que quando Judas saiu, Jesus toma a palavra. É um ambiente de comunhão, irmão Alexandre. É um ambiente onde estão aqueles que permaneceram fiéis. E o próprio Jesus, ele começa a trazer algumas informações, mas o que me chama a atenção, ele diz assim: olha, mas eu dou a vocês um novo mandamento. Quando a gente fala de mandamento, o que vem à mente na Bíblia Sagrada? Quando a gente fala de mandamento, o que é que vem à mente? As leis, o que mais? Me ajudem. Oi? As ordenanças, o que mais? Quando vem à mente, quando fala de mandamentos, o que vocês lembram? Que mais, gente? Me ajudem. Tem um que é bem famoso. O que vem à mente? Isso. Os 10 mandamentos. Vem à mente os 10 mandamentos. Porque ele resume
em uma determinada situação, as orientações que o próprio Deus deu a Moisés para orientar o povo, para que eles pudessem viver de forma próspera, para que eles pudessem viver de forma harmônica, para que eles pudessem viver em paz. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê inúmeros mandamentos. E agora Jesus disse: eu estou dando a vocês um novo mandamento. E esse novo mandamento, ele é diferente. Por quê? Porque os mandamentos antigos, ele trazia diretamente um benefício para quem obedecesse e um prejuízo para quem desobedecesse. Por exemplo, um dos mandamentos era: não furtarás, não matarás, e tinha outros: não adulterarás. Então esses primeiros mandamentos, eles estavam intrinsecamente ligados, ou diretamente ligados a quem executava. Só que quando Jesus traz esse novo mandamento, ele não traz benefícios ou punições só para quem executa ou não. O novo mandamento, ele tem uma ação recíproca. O que é isso, pastor? Eu faço e alguém faz por mim. Esse novo mandamento tem uma ação mútua, simultânea. Jesus diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Então já não é mais um mandamento que depende exclusivamente de mim. É um mandamento que, para ele ser executado, ele tem que ser feito de uma parte para outra. Quando a gente fala de reciprocidade, é algo que eu faço para ele e ele faz para mim. Não é um mandamento que exige só de quem cumpre. É um mandamento que exige também para quem recebe. Eu não sei se eu estou me fazendo entender nessa noite. O novo mandamento que Jesus dá exige uma reciprocidade, exige, irmão Alexandre, uma relação entre pessoas, entre partes. É por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, nesta noite, que nós vamos falar, durante essa série, desses mandamentos de reciprocidade. O que é essa palavra reciprocidade? Eu vou traduzir para você entender. Reciprocidade nada mais é do que o sentido que vai e que vem de volta. O que é reciprocidade? É dar e receber. É uma relação entre duas partes. É um tratamento, envolve tratamento, envolve sentimento, envolve uma ação moral e também espiritual. Então o que é recíproco? Recíproco significa que sai de mim, vai para você, sai de você e volta para mim. Desculpa. É uma correspondência. Muito bem, irmão Misael. É uma correspondência. Então, quando Jesus fala desse novo mandamento, ele diz assim: olha, esse novo mandamento, ele tem uma ambiência, ele tem um ambiente, ele tem um espaço, é um espaço das relações. É um espaço das relações. Eu preciso ter outros perto de mim. Quando eu falo da importância de nós observarmos a Bíblia e analisarmos o nosso tempo, por quê? Porque tudo está favorecendo o afastamento. Olha o quanto é fácil eu discordar de alguém hoje. Olha o tanto que é curioso a ousadia, a coragem que a pessoa te afronta pelas plataformas digitais. Olha o tanto que é fácil hoje.
Eu não concordo com alguém, eu falo o que eu quero lá, eu ataco a pessoa do jeito que eu quero, eu crio a narrativa que eu quero, e se essa pessoa de alguma forma me confrontar, eu simplesmente cancelo, a cultura do cancelamento. Sim ou não? Não gostei, não faz parte do meu grupo, não defende o meu ponto de vista, não tem os mesmos gostos que eu, não defende a mesma opinião que eu. Então, se essa pessoa não está comigo com o mesmo gosto, com a mesma opinião, frequentando os mesmos lugares, irmã Maria, eu simplesmente bloqueio aquela pessoa. A relação virtual do nosso tempo, ela desfavorece esse ambiente de relação mútua. É muito simples. Eu não gostei do culto, eu troco de igreja. Eu não gostei da live, eu troco de pastor. Eu acesso outro canal de YouTube, é muito fácil. E o que isso favorece? O enfraquecimento das relações, que é o ambiente onde Jesus produz o desenvolvimento espiritual do crente. Então, se eu dependo de um ambiente de reciprocidade, e a tecnologia me favorece eu me afastar quando as coisas não estão do meu jeito, eu vou para onde é mais confortável. Compreende? Eu migro para o espaço onde não tem conflito. Saiu o traidor. Não está mais entre nós o traidor. E Jesus fala assim: olha, já que saiu o traidor, eu preciso dizer para vocês. Eu vou deixar para vocês um novo mandamento. E esse novo mandamento é um mandamento de reciprocidade. Vocês precisam amar uns aos outros. E o que é melhor? As pessoas, a sociedade, quem está do lado de fora, vai reconhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. A minha identidade depende da relação de quem senta do meu lado, de quem cultua comigo. A minha identidade está relacionada com essa pessoa que está sentada do meu lado, que toma ceia comigo. Que muitas vezes nas nossas interações eu não falo com ela, eu não cumprimento ela, ela não faz parte do meu grupinho de mensagens rápidas e instantâneas, para não dar outro nome. Mas aqui está inserido uma realidade de desenvolvimento espiritual e que demanda esforço. Demanda esforços. Eu vou citar aqui só para os irmãos terem uma ideia. Se você quiser anotar, a palavra recíproco ou recíprocos no latim, ela tem esse sentido de vai e volta. Ele tem um sentido de compartilhar, de retribuir, de semear e colher. Mas eu gosto do pensamento dessa palavra do ponto de vista filosófico. O termo dá um sentido de uma capacidade intelectual de dois ou mais componentes que mutuamente se completam. Reciprocidade é eu me conectar com ele, não só por me conectar, mas me conectar com o objetivo dele me complementar. É feito a imagem de duas peças de quebra-cabeça. O que eu tenho de sobra tem de falta no irmão Evandir. O que tem de sobra no irmão Evandir tem de falta em mim. E isso nos faz essa conexão de forma que essa reciprocidade dá uma dinâmica de completude da minha parte e da sua. Então as nossas reuniões, a igreja do Senhor, é um ambiente de completude. É um ambiente onde a gente se completa. As nossas relações não é para nos afastar, é para nos completar. E não sei se os irmãos estão me entendendo. E isso, dentro desse contexto que nós estamos inseridos, nós precisamos voltar o nosso olhar para a Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia e ler o nosso tempo.
ler as Escrituras e contemplar a nossa realidade. Eu vou citar aqui o exemplo, eu preciso que vocês anotem, porque todas as vezes, especialmente no Novo Testamento, que vocês encontrarem a expressão uns para com os outros, ou uns aos outros, significa que é uma ordem, que é um mandamento, que é uma orientação de reciprocidade, uns aos outros. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. O exemplo está aqui em João 13, e o versículo de número 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Versículo 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa expressão uns aos outros é uma expressão que dá a dinâmica desses mandamentos de reciprocidade. Por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo de número 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu amo as Escrituras, porque essas expressões, esses mandamentos de reciprocidade, não nos faltam exemplo. Jesus é o grande modelo. Jesus diz assim: olha, é possível vocês fazerem porque eu fiz. Eu sou o modelo, eu sou a referência. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 7. Olha o que está escrito. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aqui nós vamos abordar o cuidado. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou no temor de Cristo. Então é uma relação mútua. Eu faço, o irmão Manuel faz. Eu faço, a Rutinha faz. Você faz, essa pessoa que está do seu lado também faz. Olha o que está registrado em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 15, e o versículo de número 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo entendimento, aptos para admoestar uns aos outros. Esse ambiente de culto, esse ambiente presencial, é esse ambiente de relações que produz o espaço para colocarmos em prática os mandamentos de reciprocidade. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu tenho aqui vários exemplos. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 11, que diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Deixa eu abrir um parênteses e fazer uma aplicação direta para alguém, para você entender. Não existe espiritualidade EAD. Não existe.
Você pode fazer o seu curso à distância, mas não tem espiritualidade à distância. Não tem. Pastor, e a oração? Você está aqui, Jesus está lá. Não. O Espírito Santo está presente. O Senhor diz assim: eu não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Não tem espiritualidade EAD. Não tem espiritualidade no isolamento. Pastor, mas eu não suporto aquela pessoa. Não suporta, mas eu preciso te dizer: você não é uma pessoa espiritual. Você não faz parte do corpo de Cristo se não tiver conexão, se não tiver comunhão. Pastor, mas o meu culto é individual. Sim, você serve de forma individual, mas não isolada. Não existe espiritualidade EAD. Espiritualidade se dá nessas relações, aonde eu consolo e sou consolado, aonde eu admoesto e também sou admoestado, aonde eu oro e a pessoa ora por mim, aonde eu perdoo e a pessoa me perdoa. Esse é um ambiente de desenvolvimento espiritual, o ambiente das relações, o ambiente da reciprocidade. Então, por mais que você não goste daquela pessoa, de repente é a lixa que Jeová preparou para te dar uma lapidada. É o instrumento, é a ferramenta que o próprio Deus dá para nos ajustar. E nessas relações humanas não dá para fugir. Eu preciso compreender isso. Quanto mais cedo eu entendo que você é uma bênção para mim e eu sou uma bênção para você, eu entendo a necessidade da igreja. Você sabe qual que é a grande dificuldade dos relacionamentos hoje? É exatamente isso. Não compreender que as relações humanas nos favorecem espiritualmente. Para não dizer emocionalmente. Deus não fez um homem para viver só. Deus entendeu que não era importante o homem estar sozinho. Por mais que para você, tendo internet já é o suficiente, você já fica satisfeito. Eu preciso te dizer, Deus não fez você para se conectar com o mundo de forma virtual. Deus fez você para as relações humanas. São as relações humanas que nos permitem nos relacionar com Deus. São pessoas, são gente. Olha o que diz em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. O que é isso? Você instrui e aconselha de forma mútua. Eu instruo e recebo instruções. Eu aconselho e recebo conselhos. São essas relações que nos produzem crescimento. Mas deixa eu dizer uma coisa. As relações recíprocas, as relações pessoais, elas não são fáceis. Não são. Não é verdade? Não são. Quantos aqui acordam e só conseguem dar um sorriso depois das 10? Deixa eu ver. Você não vai confessar que você é mal-humorado de manhã, né? Mas quantos aqui conseguem sorrir só depois das 10h30? Só eu? Jesus Cristo. Você também, Simei? Quantos aqui custam dar um bom dia, 9h da manhã? Deixa eu ver. Gente, tem pouco, está todo mundo alto astral, né? Ontem eu ouvi um pregador ministrar no aniversário do pastor Silas Malafaia, e ele fazia bem assim, ele tem o meu nome, chama Eliel,
Lima, né? Só que a gente tem algumas diferenças. Eu sou magrinho, ele é gordinho. E a esposa dele é cantora, que é a Midian Lima, e a minha não é cantora. Ela só me encanta, ela não canta. E se eu olhar para o Eliel Lima, de vez em quando ele faz assim. Eu tinha um amigo que 6 horas da manhã, ele tocava lá em casa. Quando eu abri, ele estava assim, ó. Eu falei, misericórdia, como é que a pessoa 6 horas da manhã, num frio desse de São Paulo, 6 horas da manhã, Raquel, o homem rindo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Esse homem está zombando de mim. As relações, as diferenças não são fáceis. Você vai se relacionar com uma pessoa que é bem-humorado de manhã, tem outras que não são. Você vai se relacionar com uma pessoa que é organizada, tem outras que não. Tem outras que você vai lá conversar com ele, o mesmo pano que ele limpa a mão, tirou a mão da graxa da mecânica, ele seca o prato? Para ele é uma coisa só? As relações humanas são complicadas. E maninho, eu fui pastor numa igreja, que eu cheguei lá, eu não sei se eu já te contei isso. Eu cheguei lá na igreja, no primeiro dia que eu cheguei, fui receber a igreja lotada, né, os amigos, todo mundo chegou lá. Uma bênção. No primeiro culto sozinho, quando eu cheguei lá, falou, o sangue de Jesus tem poder. Cadê o povo? Tinha eu, a minha esposa, a líder do ciclo de oração, a irmã que ficava na porta, e essa última que cuidava do púlpito. Eu preguei lá, como se tivesse 1000 pessoas na igreja. E disse para as irmãs assim, eu falei assim, olha, hoje nós estamos em 5. Semana que vem vai ter culto de ensino. Se as irmãs não quiserem vir, não tem problema não, que eu e minha esposa vem, eu chamo meus filhos aqui para me ajudar a dar glória. Aí a irmã virou para mim, Nicolas, no primeiro dia e falou assim, pastor, eu falei, sim. Ela falou assim, quem cuida do púlpito sou eu. Eu falei, sim, para me avisar, né? Quem põe a água do pregador sou eu. Eu quero que o senhor saiba disso, quem coloca os paninhos, que na época tinha uns paninhos, meio. Quem cuida do púlpito, coloca os paninhos, quem serve a água sou eu. Eu falei, ninguém mais, não, sou eu, pastor, eu quero que o senhor saiba que sou eu. Eu falei, tudo bem, irmã. É a senhora que faz isso? Então, a partir de hoje, eu quero que a senhora saiba que eu não bebo água nessa igreja se não for das mãos da senhora. O dia que a senhora não vir no culto ou viajar, eu fico aqui seco, mas eu não bebo água, porque eu não aceito beber água se não for da mão da senhora. Ela olhou assim, ficou assustada. Eu falei, olha, irmão. Ela não aceitava ninguém botar água no púlpito se não fosse ela. As relações humanas são complicadas. E aí ela foi para a cozinha. Ela gostava de cozinhar às vezes. Só que tinha uma outra irmã que tinha feito uns cursos lá, irmãos, que eu não sei o nome, como é que é o negócio, da ciência do alimento, nutrição, cuidado. Irmão do céu, a irmã estava na cozinha parecendo que estava entrando na NASA. De bota, de roupa, de touca. Ninguém viu o rosto da irmã. De luva, de capacete, cobrindo o pé. Quando eu chegava na porta, pode ser, ela falava, não entra, que é perigoso contaminar os alimentos. É complicado. Aí chega a irmã dos paninhos, que não cuidava nem muito bem dos paninhos, foi botar as duas, a irmã da NASA e a irmã dos paninhos. Irmão, saía faísca na cozinha. Saía faísca. As relações humanas precisam de equilíbrio. Uma não aceitava, se não passasse por todos os procedimentos de segurança. Alguém aqui já fez algum curso dessa área, assim, de cuidado com o alimento? Não, né?
Se tiver, não tem problema não, irmão. Quem quer? A irmã Sônia? Sua vez, irmã Sônia? Tem que ter cuidados, tem contaminação, tem. Mas a irmã ia para a cozinha feito um astronauta. E não deixava ninguém. Se alguém passasse perto com o cabelo sem touca, o sangue de Jesus tem poder, dava maior confusão. Ela dizia para mim: pastor, eu não vou aceitar ter cabelo na comida. As relações, elas não são fáceis, mas elas são importantes. Eu estou fazendo essa introdução porque depois eu vou entrar em cada um desses versos ou desses mandamentos recíprocos. Por exemplo, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mandamentos de reciprocidade. Só que mandorinha não é fácil. Não é. Porque nós temos a filosofia que eu só faço se alguém fizer por mim. Eu só sirvo se alguém me servir. Eu só amo se alguém me amar. Eu só perdoo se eu receber o perdão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Olhe para mim que eu quero fazer 2 ou 3 aplicações enquanto nós vamos embora. Os mandamentos de reciprocidade, Ronilson, eles não são fáceis. As relações humanas não são fáceis. Especialmente porque hoje as pessoas estão preferindo não instruir, não admoestar, não corrigir, não servir. Se eu for falar alguma coisa, eu vou deixar a pessoa contrariada. Então eu prefiro não falar. Oi, Raquel. A Raquel está dizendo que ela aprendeu esse mandamento de reciprocidade no casamento, porque as coisas tinham que ser do jeito dela e ela não tinha o hábito de pedir perdão. E aí ela passou a pedir perdão uma vez com o Alexandre e passou a pedir para ela. Então as relações, elas nos ensinam. Elas favorecem esse ambiente de aprendizagem. Agora eu preciso dizer uma coisa para os irmãos, não é fácil. E a gente precisa ter uma disposição, irmã Rose, para não só servir alguém, como alguém nos servir. Não só perdoar alguém, como alguém nos perdoar. Nós precisamos ter disposição e coragem. Não dá para toda hora você ignorar as coisas. Não dá. De vez em quando você tem que chamar a pessoa e falar: fulano, com muito carinho, esse não é um bom comportamento. Sabe chamar para aquela conversa difícil? Porque se nós trabalharmos com a proposta do politicamente correto, ninguém cresce. A proposta na educação é que ninguém pode mais marcar em vermelho ou marcar que errou. A proposta da educação é que ninguém reprova mais. O resultado disso são analfabetos funcionais. Porque a gente perdeu a força para admoestar, para falar com respeito, como a minha esposa me disse hoje. É possível a gente corrigir com respeito.
mas não podemos abrir mão da correção. Amar não é aceitar a pessoa errando. Isso não é amar. Isso é falta de amor. Conta-se, essa é uma história que um amigo me contou hoje. Conta-se, irmão Zezinho, que um médico antigo, eu não sei se vocês já ouviram essa história. Conta-se que um médico antigo, um médico velho, ele era médico de um paciente fazendeiro. E esse médico cuidou desse fazendeiro por muitos anos. Foi médico dele durante muitos anos. Num determinado tempo, esse médico teve uma alegria muito grande, que foi participar da formatura do seu filho. Ele era um médico velho já, e ele teve a honra, ele teve a alegria de dar a formatura do seu filho, que também era médico, que também se tornou médico. Muito alegre com aquele feito, ele decidiu passar aquele paciente antigo que ele tinha, aquele fazendeiro, para o seu filho. Passou, o recém-formado filho daquele médico passou a atender aquele fazendeiro. Com poucos dias, com aproximadamente 2 semanas, aquele fazendeiro ficou curado. E o filho ficou todo eufórico. Comparou o tempo que o pai passou tratando daquele fazendeiro com ele, falou: pai, 2 semanas foi o suficiente para que esse seu antigo paciente ficasse curado. Aí o pai perguntou: o que é que foi que você fez que você curou a ferida da perna dele? Ele falou: pai, foi muito simples. Eu tirei uma farpa de madeira que estava na perna dele. Aí o pai ficou indignado, falou: pai, como é que o senhor passou tanto tempo? E eu apenas 2 semanas tirei a farpa e curei o fazendeiro. Aí o pai virou para o filho e fala assim: foi essa farpa que pagou a sua faculdade. Eu não sei se vocês me entenderam, mas tem gente que tira proveito da sua falha. Tem gente que quer você o tempo todo em tratamento. Quando você verdadeiramente ama alguém, você tira a farpa. Ainda que isso custe você não ter dinheiro para pagar a faculdade. Mas quem te ama de verdade vai dizer: Eliel, a sua gravata está torta. Eliel, termina o culto no horário. Eliel, toma cuidado com o seu humor. Vigia. Quem te ama de verdade tira a sua farpa. Tem gente que caminha com você a vida inteira, mas não tem coragem de tirar aquilo que te adoece. Mas nessa noite, nós vamos receber graça e autoridade de Deus, com amor, para, se precisar, a gente vai tirar a farpa. De pé, por favor. Tem muito médico que sabe
aonde você está adoecido, mas tira proveito disso. O verdadeiro amigo é aquele que nos corrige, é aquele que está do nosso lado para nos falar a verdade. É por isso que nós precisamos valorizar as relações humanas. Elas não são fáceis, mas elas são necessárias. Tem dia que a sua esposa fala coisa para você que dói, não dói? Que te incomoda, não te incomoda? Tem dia que seu esposo fala coisa para você que você faz beijo, passa 3 dias sem olhar na cara dele. Mas é necessário. A Rutinha está assim, ó. Mas é necessário. Tem dia que algum irmão chega para você e fala: fulano, não está certo isso. Você fica chateado. Se pudesse, cancelava ele. Mas é necessário. É isso que nós vamos estudar durante esses dias. Se vocês tiverem paciência, nós vamos tirar farpa por farpa, nova ou antiga. Mas o meu objetivo é que a gente saia curado todos os cultos que nós saímos daqui. Quantos desejam isso? Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Todos são crentes? Então curve a sua cabeça. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite ministrar a tua palavra. Os relacionamentos, eles são importantes para a igreja. O culto presencial, a participação em departamentos. Às vezes, Senhor, as divergências, elas acabam nos amadurecendo, fazendo com que a gente cresça, por mais que seja desconfortável, mas é importante para o nosso desenvolvimento. Nos ajuda com amor, Senhor, a fazermos o nosso papel enquanto corpo de Cristo, enquanto membros do corpo de Cristo. E nos fortaleça em tudo, Pai. Eu rogo a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus. Amados, sábado, dia 21, próximo, tarde da bênção na congregação Sinai, tá? Eu queria convocar vocês para participarem a partir das 14 horas do próximo sábado. Segunda-feira, dia 23/9, encontro de mulheres também na congregação Sinai, tá bom? As mulheres se dirijam para lá, pegam as informações no grupo, que vocês vão estar bem informados lá. Irmãos, vocês me perdoem se eu fui muito filosófico hoje, mas eu queria de uma forma simples mostrar que vale a pena nós estarmos aqui. Compensa nós estarmos aqui. Apesar das nossas diferenças, o Senhor nos completa. O Senhor nos completa com as nossas falhas. Aquilo que me falta, você pode contribuir comigo. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer, vamos cantar parabéns para o Adnilton?